Bom, eu vou tomar a liberdade de apresentar a tela e vou compartilhar aqui um arquivo que vocês devem estar vendo agora. Apareceu aí? Sim. Tá bom. E eu vou riscar ele inteirinho, senão a gente vai dormindo. Pessoal, para brifar, né, para fazer um wrap-up aqui, a ideia é apresentar slides. Eu preparei slides bem estilo meu, né, com um monte de informação, e a gente vai metralhar um pouco aí. Mas é denso, metralhado, porém tenta capturar a atenção de vocês sempre. E ao final a gente para bater papo, né? Vou tentar ser breve aqui, rápido, tentar passar conteúdo. Então a ideia é vocês irem anotando as dúvidas, curiosidades, né? Truco, pode trucar, né? Truco isso aí, 3 pau, mentira, né? Para a gente discutir depois e também compartilhar conhecimento, que cada um que está aqui certamente tem muito conhecimento para compartilhar, né? E se alguém quiser conhecer um pouco mais da minha história, vou fazer uma breve introdução, mas no QR Code aqui aparece. E o tema é isso aí, né? Motores de alta performance. Como é um público, tá o pessoal da UFSC, que tem bastante gente da área de engenharia, além de belas figuras e números, a gente vai brincar de pensar, né? Porque quando a gente brinca de pensar e amarra os pontos, a gente fica meio que livre para interpretar e julgar se que eu tenho aqui a informação boa ou a informação, né, de mentira, que hoje em dia tem muita coisa. Parte do material vem dos cursos de pós-graduação, que eu estou na UTFPR lecionando há 18 anos, então pós-graduação de engenharia automotiva, inclusive vai começar a turma nova em agosto, totalmente online, pela UTFPR. E os cursos que eu faço também de webinar ou presenciais, antes da pandemia, né, que é de performance e sobre alimentação, também tem conteúdo aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, convido a entrar no nosso site. Ele é modesto, mas o pouquinho que eu coloquei lá, eu acho que é de boa qualidade, né? Então, acho que como muitos de vocês, né, a minha paixão e o meu entendimento pela engenharia começou quando eu comprei a minha primeira revista de carro, minha primeira 4 rodas, com o lançamento do Gol GTI. Foi lá em Itapema, eu estava em férias de verão. Em Turvo não tinha banca de revista, então foi ali que eu descobri revista de carro e tal, e falei, puxa vida, quero ser engenheiro. Então 2 anos depois, né, aqui eu tinha cabelo ainda com cor, o meu quarto já estava um pouquinho decorado, o Senna tinha apenas sido tricampeão mundial de Fórmula 1 e o pôster na parede estava em destaque. Daí vim para engenharia mecânica, né, não foi fácil, fiz 2 vezes o vestibular, e cheguei na turma 94-2, né? Então em 95 tive o privilégio de entrar para o laboratório de motores, em 97 a 99 eu fui o monitor lá da disciplina de motores. Então estamos aqui com o Gilson Maia, se alguém aí da UFSC deve conhecer ele, né? O Gustavo, o Reinaldo, o Francis, e o motor placa preta, já que é um motor de Monza 1983 a álcool, esse motor está ainda hoje lá. Convido vocês a conhecer. Esse aqui era o sistema de partida a frio, que era uma garrafinha de gasolina. Jogava no carburador, o afogador era a nossa mão, aí alguém lá dentro da sala de controle batia na partida, a gente afogava o motor, ele pegava, acelerava na mão, de chinelo dele de bermuda, e saía para depois fazer a curva do motor. Diversão garantida. E foi o caminho, né? Um pouco depois eu estava já envolto de novo com motores. A sala de instrumento aqui estava um pouco mais organizada, um pouco mais complexa. E, enfim, já é uma foto aqui na Volvo, onde eu desempenho atividades da engenharia, assim como o Rafael que está aqui. E sempre preservei muito os momentos que eu tinha de oportunidade. A minha câmera sempre veio junto. Então eu tenho aqui grandes recordações e um bom material aí para recordar, né? Então, pessoal, final de 99 estava na UFSC, fiz o meu estágio na Virginia Tech nos Estados Unidos, aí terminei a engenharia mecânica
e fui fazer o mestrado na França. Da França, caminho natural Renault. 3 anos lá para desenvolver o primeiro flex fuel da marca aqui, né? Aí comecei a lecionar pós-graduação na UTFPR, onde estou desde então, e também comecei no Senai há 5 anos, né? E em 2005 vim para a Volvo Trucks, na área de engenharia de calibração, fiquei 13 anos, depois fiz na engenharia de aplicação e agora engenharia de vendas há 1 ano. Estou super feliz pelo que aconteceu, né? E esses foram os países que eu tive já o privilégio de trabalhar e desenvolver atividades. Então já deu para ver alguma coisinha no mundo. E time, é importante, né? Uma máquina térmica, você pode botar aqui uma caldeira, uma turbina a vapor, né? Um motor a combustão interna de caminhão, de carro, de motocicleta. Ele é uma orquestra, né? Uma orquestra com N elementos, cada um trazendo a sua contribuição e cada um interferindo no equilíbrio do sistema. Então, o centro de tudo é a minha combustão, como eu vou queimar a minha relação ar-combustível, como eu preparo ela, né? E vem outros parâmetros daí em volta, pressão de turbo, como é que é a contrapressão de escape, como é que é o meu comando de válvulas, né? Como é que é a preparação da minha mistura, como é que é a quantidade de energia que eu entrego, qual é o lambda, né? Qual é a temperatura do ar que entra, tamanho do meu motor, como é que ele é construído e assim vai. O que ele vai me entregar? Uma qualidade do uso da minha cilindrada e uma eficiência. Então, BSFC quer dizer consumo específico de combustível, né? E BMAP é Brake Mean Effective Pressure, é a pressão média efetiva. É uma notação bem simples, sugiro vocês olharem isso aí com detalhe. E da qualidade do uso da cilindrada do motor. Ela é muito útil para a gente poder comparar powertrain. Muito útil mesmo, a gente usa direto na indústria, né? Então, como começou, né? Com o Carnot. O Carnot foi lá e começou a pensar o que eu posso fazer com o fogo, né? O Carnot era um jovem francês brilhante, né? Muito inteligente. Depois o Lenoir escreveu o ciclo. E o Biot do Rochat realmente bateu o martelo na descrição, na definição teórica do ciclo 4 tempos, tudo na França. Logo depois o Otto criou o primeiro motor a gasolina, né? E tinha 15% de eficiência. Hoje nós estamos falando de 35, 38, né? Nos últimos motores aí GDI com turbo. Surgiu o primeiro automóvel no final de 1884, logo depois já surgiu a primeira corrida, né? E a Alemanha também já entregando seus primeiros automóveis. Só aqui, ó, o Benz, o Daimler, o Maybach, todos trabalhavam juntos, né? Grandes expoentes da indústria. E assim foi indo, né? Ó, primeira corrida aconteceu quando fabricaram o segundo carro. Aí o diesel construiu o motor a ignição por compressão, né? Com combustível um pouco mais denso, liberava mais energia, era mais eficiente. E aí foi se desenvolvendo a história, né? Ponto importante, primeiro trem a diesel em 1912, em 1936 a Mercedes já tinha uma Mercedes a diesel, né? Surgiu o motor Wankel, anos 50, a Audi, primeiro motor diesel injeção direta, e depois a Mitsubishi, primeira gasolina com injeção direta. Então são pontos muito importantes. E aqui é uma foto de um museu muito legal na França, que eu tirei, que é a capelinha dos motores, é uma capela, aqui está o padre, ó. E ele fica abençoando os motores. Então, para quem gosta de motor, não tem lugar mais abençoado. E assim vai, né? O gráfico aqui é desatualizado, mas é interessante mostrar como as distâncias percorridas, né? Tu vê que está em log aqui, né? São superlativas nos dias de hoje, né? Então, os cavalos deram lugar aos veículos, aos aviões, né? O trem estabilizou e assim, ano a ano, o ser humano se desloca mais, né? Tanto é que ele leva o coronavírus junto tão rapidamente. E se desloca mais e sempre exige mais, né? Uma dica aí, ó, vocês entrarem no relatório do Oak Ridge, é americano, Oak Ridge National Laboratory, tem um anuário fantástico com todas as tendências de tecnologia, né? E o que essas tendências realmente, em suma, falam, né? Eu quero um veículo cada vez mais potente, cada vez mais recheado de parafernália, cada vez mais econômico e cada vez mais rápido. Então, para isso eu preciso de tecnologia. Muita tecnologia, muita engenharia, muito conhecimento.
né? Desde a concepção, da extração, manufatura, fabricação, calibração, uso, reciclagem. E tem tecnologias que precisam vir, né? Assim como é a injeção direta, sobre alimentação, né? Essas duas aqui andam juntas, não tem como escapar, não tem coisa nova, moderna, eficiente, limpa, sem ser injeção direta e turbo, né? Hibridização também, stop-start, melhor não comentar, porque eu não acredito muito, mas isso é um tema complexo, né? Então, tecnologias precisam ser empregadas, desenvolvidas, tecnologias novas, de várias fontes de matéria-prima, né? Então, tem muita coisa. Outra dica para quem gosta daí, quer saber a história dos motores, o que está acontecendo, essa aqui é uma revista muito legal, está aqui o QR Code, vocês podem acessar, é a Engine Technology International, ela traz tudo que é novidades a respeito de powertrain. Então, o último vencedor foi a Ferrari 488 Biturbo, né? Seguido da V12, depois os Porsche, Mercedes, McLaren e Audi. Então, só cachorro grande. E essa revista traz muita coisa interessante. Entra no site, baixa o PDF e se divirta. Para relembrar o ciclo 4 tempos, né, pessoal? Só um tempo realmente eu gero trabalho. Os outros 3 eu consumo energia. E consumir energia são perdas, são irreversibilidades para quem é da engenharia, né? Então, para eu puxar ar e combustível, eu preciso realizar trabalho, né? Ele consome energia. Para comprimir, nossa, consome muita energia, né? Muita mesmo. Para eu daí fazer a minha ciclo de potência, eu vou produzir energia e para jogar fora eu também vou consumir energia. Então, admissão e escapamento são perdas por bombeamento. Compressão tem a ver com a geometria do meu motor. Então, realmente eu preciso minimizar o que está em vermelho e otimizar o que está em verde. São várias frentes para eu trabalhar. Para isso, né, eu tenho uma anotaçãozinha aqui. O que é a minha potência efetiva? Né? A potência efetiva é aquela potência que eu começo lá no dinamômetro, no virabrequim do meu motor. Então, ela depende do número de ciclos que o meu motor realiza no intervalo de tempo, da quantidade de massa de ar que ele injeta, né, que ele consegue aspirar, a quantidade de combustível e a qualidade do combustível que eu coloco, a geometria do meu motor, que é o rendimento termodinâmico, e a qualidade desse meu motor, que é o rendimento orgânico. Então, isso são os pontos para eu realmente tirar a performance do motor. Então, são várias frentes, né, pessoal? São várias frentes para se atuar. Então, quando eu mexo em um parâmetro, lembra daquela primeira figura lá com a orquestra? Eu influencio os outros. Eles estão todos conectados. Então, cada modificação, eu preciso entender se eu vou estar impactando os outros. Então, turma. Ganha de um lado e perde do outro, né? Sempre. A saia é sempre curta, né, Xará? Então, a gente precisa ter sempre critério, objetivos muito claros, aonde eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou fazer. Sem ter critério claro e objetivo, eu faço besteira, né? Então, o pessoal pode pensar em aumentar o número de ciclos. Vai lá e aumenta o número de cilindros. Não é muito fácil. Ou então bota para girar, ok? Botei para girar. Mas botar para girar, entra ar na mesma quantidade, o meu motor não vai desbiar, né? Eu posso aumentar a massa de ar. Como é que aumenta a massa de ar? Aumenta o tamanho do meu motor. Bom, será que é melhor, né? A melhor estratégia? Ou melhora o rendimento volumétrico? Vou colocar mais ar. Cabeçote, geometria, escapamento, acústica, comando de válvula, sistema de admissão. Eu acho que pode ser um ótimo caminho. Tanto é que, se eu melhoro o enchimento em ar, que está circulado, que é a primeira coisa a eu pensar, eu consigo girar mais. Então, respirar é tudo que eu preciso ir atrás, né? E também diminuir perdas mecânicas, atrito, auxiliar, né? Usar lubrificante correto, folga, qualidade de material. Então, são jeitos da gente usar, pensar. Cada termo desse é uma escola de engenharia por si só, né? E ao longo do tempo, aonde eu queimo essa minha mistura ar-combustível, né, é a minha câmara de combustão. Essa foto aqui eu fiz do motor Land Rover, ó, a válvula de escape do lado. Então notem que a geometria não é lá muito favorável. É um motor que gira pouco, respira pouco, mas tinha torque, porque era grandão. Essa aqui é a câmara de combustão do meu Dodge, o que está atrás da foto aqui do meu pano de fundo, né? Ele tem válvulas as maiores que pode caber no cabeçote, justamente para ele respirar.
A maior sempre é a admissão e a menor é o escape. Né? Aqui o famoso AP. Né? Olha como a câmara de combustão já é mais rasa. Né? Aqui a câmara do Dodge é mais funda, ó, um conceito mais antigo. Câmara rasa, né? Maior razão de compressão, a vela mais no meio, melhora a combustão. Então, para cada conceito, eu tenho uma câmara de combustão. É a base de tudo, é a origem de tudo, queimar corretamente. Sem a combustão correta, esquece que só faz barulho. Né? E moto é um grande exemplo de motores de alta performance. Para quem gosta de motor realmente de alta performance, recomendo estudar os motores de motocicleta. Né? O motor de uma CBR 600 aí girando 15 mil de fábrica não é para qualquer um. Então eles realmente trazem soluções tecnológicas impressionantes. Né? E tem um motor, para quem curte, motor americano, né? A Chrysler lançou em 64 o Hemi, e é um motor com câmara de combustão hemisférica, um semisfera aqui, ó. Qual que era a sacada desse motor? Ele tinha grande rendimento volumétrico. Então um motor que respirava muito, né? Por causa da geometria que ele tinha aqui, ó. Era favorável a um grande escoamento de ar e combustível a alta velocidade, então trazia muito rendimento volumétrico. Se traz rendimento volumétrico, o motor respira. Né? Então qual ponto que eu tenho que pensar muito bem pensado no motor para respirar? Cabeçote. Então, turma, quer fazer o motor começar a ficar melhor? Pensa no cabeçote. Né? É o primeiro lugar que eu realmente tenho que diminuir perda de carga, tenho que diminuir irreversibilidade, tenho que melhorar a geometria, escoamento, preparação da mistura. Preparar a mistura é deixar o combustível e o ar super bem misturado, super bem distribuído, para quando a vela começar a queimar, essa minha chama se distribua uniformemente e eu não tenho pontos quentes que vão machucar o meu motor. Então, esse conceito de motor Hemi, quando a Dodge lançou, pegou todo mundo de calça curta, porque ninguém tinha esse conceito, eles voavam na pista. Né? Outra coisa, além do cabeçote, é distribuir mistura. Para cada cilindro, eu tenho uma relação ar-combustível, um lambda aqui, ó, que tem que ser o mesmo, correto? Né? Tem que ser. Agora, quando eu tenho um sistema mais simples, aqui era o primeiro, esse aqui era o carburador que estava no meu carro. Ó. Adorava ele, porém ele entupia porque eu ando pouco. Não é culpa dele, a culpa é minha. Ele é maravilhoso. E quando eu tenho um sistema monoponto, né, a distribuição, ou um carburador aqui, do ar e do combustível não é muito uniforme. Posso ter uma lambda, né, uma relação ar-combustível diferente de um cilindro para o outro. Então a combustão, que é o centro de tudo, é diferente de um para o outro. Não é muito otimizado. Então o que a gente vê hoje? Dá uma espiada no cofre do motor do carro. Ele tem um sistema de distribuição de ar, um plenum, bem adequado em termos de volume, em termos de geometria, para ter uma massa de ar pronta para entrar para o meu cilindro. Ó, tem um injetor para cada cilindro. Assim eu consigo homogeneizar, né, a mesma relação de ar-combustível para cada cilindro. Isso tem grande influência no que? Emissões de poluentes, regularidade de funcionamento, desempenho em baixa, média e alta carga, em baixa e alta rotação. Então a qualidade da mistura, a qualidade do uso da minha cilindrada é fundamental. Se eu não distribuir bem, esquece, não funciona direito. Até funciona, mas direito não. E tem os sistemas de injeção direta, né, pessoal? Muito em voga, realmente é o caminho, né? Só que existem geometrias e geometrias. Cada construtor tem a sua forma de pensar, fabricar, construir, né? Esse aqui é da Bosch, é uma fonte que eu peguei, Bosch MTZ. MTZ é uma revista alemã, maravilhosa referência para quem tiver oportunidade. O pessoal está na USP, está na universidade, tem um site da MTZ, provavelmente a universidade tem acesso, traz informação técnica de altíssima qualidade. Recomendo muito mesmo. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi? Desculpa interromper. Tipo, eu acho que eu não peguei muito bem a explicação. Tipo, a injeção indireta seria quando o ar, né, ele vem misturado meio que junto com o combustível, né? Sim. E a direta é quando tu injeta ele dentro do pistão, né? Exatamente. O que tem de rendimento? Eu não entendi. Tá. Você quer anotar aí pra gente conversar no final? Pode ser, pode ser. Porque Beleza. pode ser que ao longo da explicação a tua dúvida desapareça, mas a gente deixa pro final, daí a gente faz um bate-papo aberto Sim. aí. O que você acha? Sim, beleza.
E é muito bom ter dúvidas. É isso aí, turma. Vamos pegando as dúvidas aí, que a gente faz um tiroteio no final. Muito bom. Obrigado. E, bom, a injeção direta é isso aí. A injeção dentro da própria câmara de combustão. Né? Tá aqui o meu injetor. E ele vai injetar. E eu preciso ter essa mistura de combustível misturada com ar correta na vela. Então, sempre eu tenho que misturar bem. Né? Tu vê que o injetor está aqui do lado, está centralizado. A vela está aqui do lado, está em cima. Então, eu sempre vou ter motores com conceitos distintos, né? Que está estudado, está trabalhado, está simulado para eu ter uma combustão correta, sempre em volta da vela para começar bem e depois espalhar de maneira uniforme, né? Então, injeção direta é isso aí, injetar combustível dentro da câmara de combustão. Quando eu injeto combustível que está sob a forma líquida e ele vaporiza, eu troco de fase, né? Então, se transformar em vapor, precisa de energia. Então, o motor a injeção direta tem uma vantagem muito boa, que ao injetar combustível dentro da câmara de combustão e ele evapora, ele refrigera a câmara. Então, a temperatura baixa. Então, ele é favorável para a combustão não ocorrer autoinflamação em pontos quentes do motor. Ele preserva o meu motor. Qual que é o resultado prático disso aí? Eu posso trabalhar com maior razão de compressão ou eu posso trabalhar com maior pressão de turbo, porque eu consigo ainda manter a temperatura de câmara a níveis satisfatórios e a meu, né, integridade termo e mecânica se preserva. Isso é uma grande vantagem de injetar combustível na minha câmara de combustão. Como é um motor que a gasolina, né, ele segue o ciclo 4 tempos clássico. Ele vai injetar o combustível na hora de aspirar. Então, na hora que o pistão começa a descer, ele injeta o combustível, ele vai lá, se mistura. Quando chegar lá em cima de volta, ele queima. Diferente do ciclo diesel, que eu puxo o ar puro, comprimo e só no final da compressão que eu vou injetar o combustível nele. Então, o ciclo diesel, a injeção de combustível é no final da compressão. Na gasolina, não. É no início da admissão. Então, são princípios bem diferentes. O diesel é um combustível... Xará, Oi. interromper rapidão aí, mas a questão da temperatura de ar de admissão mudaria em questão de uma injeção indireta aí, no caso? Anota o ar aí, estaria mais quente anota aí que a gente conversa depois no final. Vai anotando aí. Beleza. Vamos deixando a turma curiosa. Boa pergunta, Xará. Não esquece de perguntar depois, hein? E vamos deixando a turma curiosa. Outra coisa importante, pessoal, é essa equaçãozinha aqui, ó, do rendimento. Né? É 1 menos o quê? A razão de compressão é a geometria e a qualidade do fluido de trabalho, que é o gama. O que quer dizer? Quanto mais frio for, quanto mais homogeneizado for, mais responsivo o meu fluido de trabalho é. Ou seja, quanto mais eu cuidar do meu ar, quanto mais gelado for, mais o meu gama é elevado, maior a minha chance de ter um motor mais eficiente. Então aqui são números teóricos, né? O motor não chega a 60% nunca, tá por aqui assim, né? Mas, por quê? Porque eu coloco combustível. Então, quando eu vou misturar ar no combustível, a qualidade do meu fluido de trabalho já começa a cair. Por isso que o ciclo diesel, que eu só comprimo o ar puro, ele é mais eficiente de base já termodinâmica, porque eu só coloco a injeção lá no finalzinho. No motor a gasolina não, já sai misturando ar e combustível o tempo todo. Então, o meu fluido de trabalho é um pouco menos responsivo. O que quer dizer isso aí, né? Então, a concepção geométrica do motor é uma coisa e a natureza do fluido de trabalho é outra. Preciso cuidar dos dois. Vou tentar ter a maior razão de compressão que eu conseguir para o tipo de combustível que eu uso. Etanol é uma coisa, diesel é outra, gás é outra, gasolina é outra, né? Tem que saber qual combustível que eu vou usar. E se meu fluido de trabalho é frio, mais puro, é igual uma mola, né? Quanto mais puro for, mais ele se aproxima dessa minha mola aqui, ó, mais dura, mais pesada. Mais ele reage, eu comprimo ele, na hora que ele queima, ele expande muito violentamente. Então, é uma coisa muito importante a se ter. Eu ia até falar outra coisa sobre rendimento volumétrico, mas vou esperar para o final. Né? E aqui vai, ó, tá em francês, né, turma? Mas relação de compressão, aqui, né? Então aqui, ó, 14:1. Esse é um valor muito bom se o combustível resistir, né? Por quê? Porque o meu rendimento termodinâmico, ele diz que quanto mais eu comprimir, melhor é. Só que o mecânico não, né? Se eu comprimo demais, o meu trabalho de compressão é gigante.
perdas por compressão. Então, qual que é o equilíbrio dos dois? Bom, soma e vamos ver, né? Soma e subtrai e vamos ver o resultado. Subtrai um do outro. Então, onde é que está o resultado aqui? Onde é que a minha curva tem inflexão? É aqui nessa região de 14/1. Então, motor aspirado, injeção direta, bem feitinho, né? Tipo um Ferrari 458 Itália, os Porsche, Lambo, Audi, etc., trabalham aqui pertinho, ó, né? Aqueles que têm injeção direta, por causa disso aí. Só que tem que ter muita engenharia para trabalhar na gasolina na 14/1, né? Muita mesmo. Normalmente a turma está por aqui, né? E ainda é conservador. Então é bom ficar esperto nisso aí. E vem daí, né, esse compromisso. Vou dar taxa, vou dar taxa, vou dar taxa. Será que o combustível está adequado? Né? Ou eu só vou ter aumentar essa minha perda mecânica? E aquilo que eu vou compensar no rendimento termodinâmica não vale a pena. Então eu perdi isso aqui tudo para ganhar isso aqui. O cara faz um monte de coisa, chega no dinamômetro, não rende nada, fica bravo com o tiozinho do dinamômetro que não calibrou direito, né? Então a evolução vem vindo por isso aí, pessoal, né? É qualidade do meu ar. Então antes o comando era no bloco, a geometria não era muito favorável, a vela era do lado, puxa vida, era difícil de respirar. Aí trouxeram o comando para cima, um balanceiro, ó, já eliminou um monte de coisa pesada para mover, ó, né? Começou a melhorar o circuito, ele entrava por aqui e saía, ó, aqui, ó. O counterflow entra e sai, né? Motor Ford CHT é um motor assim. Ou então eu tenho o crossflow, ó, ele entra por aqui e sai lá, o motor Hemi americano, ou o crossflow que a gente conhece. Então esse tipo de cabeçote é um cabeçote que favorece bastante o rendimento volumétrico a alta rotação. É um motor que respira, tem chance de girar bastante. Rotação vezes, né, torque, que é a massa de ar que eu absorvi, é igual potência. Então, quanto mais girar com bastante ar, mais potente vai ser. E um motor moderno, se vocês forem olhar o cabeçote hoje em dia, o cabeçote ele é muito permeável, muito bom mesmo, que é esse conceito aqui, né? Todo mundo segue. E um detalhe, né, importante saber. Então, a minha combustão, eu preciso levar em conta rotação, rendimento volumétrico, avanço, que daí é a minha calibração, a geometria do meu motor, o que é? Como é que é a câmara, que a gente viu ali, qual que é a razão de compressão e a aerodinâmica. Tudo isso conta, né? Tudo isso são temas para eu trabalhar, otimizar, entender. Então, de base, então, o motor de high performance, ele já nasce com isso sendo pensado. Um motor de série que eu vou modificar, eu primeiro tenho que decidir quais são os meus critérios. Vou usar aonde e como. E daí eu passo para começar a encontrar componentes ou formas, né, para melhorar ele. Então eu já faço uma engenharia de uma maneira diferente. E aqui, ó, né, qual que é o avanço, né? Qual o combustível? Então, a influência da minha regulagem. Eu tenho aqui a curva de torque. Tu vê que a curva de torque sobe, chega no máximo e cai. Aqui, cliquetis quer dizer em francês, ó, é knock, né? Pré-ignição. Então, ele mostra que eu tenho um avanço ótimo aqui, ó. O que que ele fala? Aqui eu tenho um combustível que é, por exemplo, uma gasolina. Eu venho dando avanço, o torque vem subindo, de repente começa aquela barulheira no meu motor, oi, tá tendo pré-ignição, né? Então, opa, esse combustível não consegue chegar no torque máximo em termos de avanço, porque o combustível não tem octanagem suficiente. Então, geralmente o motor a gasolina, um flex, ele está uma regulagem por aqui. Ah, não, vou usar o etanol. O etanol ele tem uma capacidade de resistir à compressão bem maior, né? Tem N fatores que dá para explicar. Então eu consigo passar pelo platô de torque e eu consigo então entender que, olha, começou a cair o torque, opa, esse aqui é meu avanço máximo. Então esse meu combustível ele realmente me permite uma regulagem melhor. Sem contar que a relação ar-combustível, né, do etanol é 9:1, aqui é 13,5:1. Então eu tenho mais massa de combustível dentro da câmara, eu tenho então uma potência, uma pressão de combustão maior. O meu motor rende mais. Então etanol para performance é o cara. Muito bom mesmo, né? Ele tem aí uma octanagem elevada,
ele absorve mais calor da câmara, mantém a câmara mais fria, tem mais massa de combustível dentro da câmara, rende mais. Então, quer pensar em performance? Ai, que bom que estamos no Brasil, vamos para etanol. Mesmo assim, no etanol, esse aqui é o pistão que um amigo meu me mandou. Acontece problemas, olha, né? Esse aqui é o motor Chrysler V8 de 1.300 HP, de uma Kombi, do professor Pompeu. E ele foi rodar com a Kombi no dinamômetro, e na hora que ele puxou de verdade, deu falta de combustível, e em 2 segundos aconteceu isso aqui. Em 2 segundos, eu vi o vídeo, né? E o datalogger. Faltou combustível. Então, quando falta combustível, o motor fica pobre, não tem mais combustível evaporando. E o combustível que evapora é combustível que rouba energia e rouba a temperatura da câmara. A temperatura aqui, ó. Então, quando ele faltou combustível, parou de drenar a temperatura disparou e o pistão derreteu, né? Então, realmente, quanto mais alta performance for o motor, mais ele vai ser sensível a quebrar por causa da combustão. E o dano é catastrófico. Aqui eu vou passar rapidinho, fica uma provocação para vocês se informarem através de pressão média efetiva. A pressão média efetiva é uma maneira que eu tenho de calcular o trabalho que o meu motor gera. O trabalho positivo, que é lá, né, na minha compressão, na minha expansão, e o trabalho por bombeamento. Então essa área aqui menos essa é uma integral. Mas eu posso substituir por um triângulozinho aqui, ó, fazendo algumas elucubrações, e tem essa continha aqui, ó. Então eu posso descobrir qual é a potência efetiva dele em kW, qual que é o volume do meu motor, isso aqui é litro, e a rotação. Então naquela condição de funcionamento eu tiro a pressão média efetiva. Isso aqui é uma provocação para vocês, pessoal, se informarem, né, o que quer dizer a pressão média efetiva, que é uma qualidade do uso da minha cilindrada, é uma densidade de energia, tem tudo a ver com engenharia, com rendimento. Então, e você pode comparar motores pela pressão média efetiva, né? Aqui eu fiz uma pesquisa e peguei motores da F1, vim evoluindo. E, por exemplo, né, acho que muitos de vocês não tinham nascido na época, mas eu aqui tinha 12 anos e eu lembro de assistir a F1 desde piazinho, né? E existiam motores de qualificação em 86. Em 86 a pressão de turbo era liberada na Fórmula 1. Eles rodavam com 6 bar de turbo, né? O combustível era uma mistura de tolueno com outras coisas tóxicas para aguentar. E os caras retiravam do motor 1.5 1.200 HP. Isso quer dizer quase 59 bar de pressão média efetiva. Imagina que eu tenho quase, né, 60 bar constante de pressão no meu cilindro, né? Qual que é a pressão de um cilindro hoje de um carro aspirado? 80 bar. E se ele for turbo? 120. E se for um caminhão? 200. Então a pressão interna de cilindro, a pressão máxima de combustão de um caminhão é 200 bar. Ela é mais que o dobro do nosso carro de passeio tradicional. Então dá para ter uma noção da energia envolvida no motor diesel hoje em dia, né? E daí eles foram bloqueados, esses motores. Aí em 87 já baixou a pressão de turbo, foi para só 2,5 kg, né? E enfim, em 86 mesmo o próprio motor de corrida de 1200 passava para 800 HP. Aí veio a era aspirado, né? Eu peguei aqui o exemplo de um V10 aspirado, né? Essa peça de engenharia maravilhosa, eram 3 litros, faziam 16 bar de pressão média efetiva a 17.000. Quando vocês estiverem acostumados com pressão média efetiva, os números, isso aqui é uma coisa assim superlativa. É algo assim de outro planeta, o rendimento volumétrico que os motores de F1 conseguiam naquela época. E foram diminuindo, né? Daí veio o V8 2.4, passou a girar mais, porém não conseguia puxar todo hora. 15.3 bar de PME, já é respeitável, mas tu vê aqui, a pressão média efetiva, já com a rotação mais elevada, começava, puxa vida, o motor já estava, né, começando a perder. Mas mesmo assim, impressionante, né? O motor 2.4 fazer 750 HP, isso em 2011. E aí veio a era turbo atual. Então aqui eu botei por baixo 850 HP, né, girando 13.000. Então eles fazem 36 bar de PME. Tu vê,
36 é só um pouquinho abaixo daqueles motores da era turbo. Só que esses motores aqui, ó, duravam uma corrida. Ou seja, eles duravam 300 km. Hoje em dia eles duram 5 corridas, né? Então eles duram lá 2.000, 2.500 km esses motores. Tamanha é a evolução tecnológica. E o rendimento deles, com peça de recuperar energia e tudo, passa de 50%. Isso é algo assim extraordinário, né? Isso é algo superlativo. Então realmente os motores de F1 são benchmark em termos de high performance. Não tem para ninguém, né? E outro que não tem para ninguém, esse aqui é dentro de casa, esse aqui é o Iron Knight, né? Esse aqui usa o motor 13 litros, está lá o motor, ó, né, dos caminhões que a gente tem em produção. O motor, a parte física, virabrequim, pistão, biela, são os mesmos, bloco. Os injetores sim foram aumentados. E a gente usa 2 kits biturbo, né, do motor de 16 litros. Então eu tenho um quadriturbo nesse motor 6 cilindros. Ó. Eu tenho um turbo de baixa, né? Olha o tamanho do turbo de baixa, né? O turbo de alta, minto, esse aqui é o turbo de alta pressão. Aí tem o intercooler, entra para a turbina pequenininha, que é a primeira, essa de alta pressão, vai para o intercooler principal lá. Ó. E tem outro kit aqui, né? E vai para lá. Então esse motor trabalha com 6 bar de turbo. Um caminhão com 5 toneladas faz 0 a 100 em 4 segundos e meio. E no quilômetro partindo do zero faz 280 por hora, né? Então ele tem 58 bar de pressão média efetiva no motor diesel. Então ele é realmente impressionante, né? 2.400 HP e 6.000 Nm de torque. Então mostra como o motor diesel ele é robusto construtivamente. Esses motores de fábrica no caminhão, ele roda com 2.3, 2.4 bar de pressão de turbo. E dura 1 milhão de quilômetros. Então dá para ter uma noção da engenharia, né? E quando eu for pensar, pessoal, então, para botar o meu motor para girar, né, eu vou começar a colocar ar nele, eu tenho que ter uma noção também da limite estrutural. Uma outra equaçãozinha super simples de eu comparar motores é a velocidade média do meu pistão. Então eu sei a pressão média efetiva, a minha velocidade média que é o curso, né, vezes a rotação, vezes 10 a menos 3, é porque eu quero em metros, né, e dividido por 30. O curso geralmente a gente pega em milímetros, né, você pode usar. Então qual que é a minha ordem de grandeza? Então vamos ver. Então quando tu for ver motores de competição, realmente motor que gira alto, ele tem um curso pequeno e um diâmetro grande, que é justamente para puxar ar, né? Agora tem um motor de caminhão, ele tem bastante curso, então ele tem um braço de alavanca bem grande, então ele tem muito torque. E o motor onde o curso é igual ao diâmetro é um motor mais simples, mais barato de fazer, né? Então um motor mais barato. Assim a geometria, o conceito do motor de alta performance já nasce do berço, já nasce assim, né? Eu vou modificar o motor que é um pouquinho mais quadrado, ok? Vou prestar atenção qual a rotação máxima que ele pode fazer. Qual é esse valor, né? Eu diria que 24 metros por segundo para o motor, né? É difícil chegar lá, né? Mas se o motor de fábrica aí estão em quanto? 18, né? Ah, vou levar para 20. Opa, já está de respeito. Então, essas ordens de grandeza são muito importantes para eu ter noção do meu limite. E saber o limite é bom que preserva o bolso. Então, também vou cutucar vocês aí para, se quiserem depois, né, dar uma pesquisada o que quer dizer essa velocidade linear. Não é a velocidade momentânea do pistão, né, que ele vai, aumenta, freia e volta, né? Essa é uma equaçãozinha mais simples, mas me dá uma chance de comparar grandezas, né? E indo depois, eu tenho geometria, eu tenho combustão, eu tenho conceito feito, eu posso começar a fazer um tuning também da acústica. Essa aqui é uma foto que eu tirei de um protótipo que vai correr no final de semana aí do Império Endurance, né? E a acústica tem a ver com o sistema de distribuição do comando de válvulas, né? Então, eu tenho comandos e comandos. Tenho, por exemplo, uma comparação aqui, ó. Eu tenho 2 comandos com perfil 1 e perfil 2. Olha lá, eles têm o mesmo levante e a mesma duração de abertura.
Porém, tu vê que se eu for integrar o levante, eu vou ter a velocidade. Olha, esse cara aqui pontilhado, ele tem velocidade alta já, né? Logo no começo, ó. Se eu integrar essa velocidade alta aqui, olha a aceleração que ele imprime. Então, a aceleração da válvula é importante eu saber, porque eu vou dimensionar a minha mola de válvula, né? Então, como a minha válvula abre, a velocidade determina o dimensionamento do meu mola. Se a minha mola tem um K muito dura, uma mola muito dura, as minhas perdas por atrito aumentam um monte. Então eu tenho que ter muito critério ao fazer a escolha do comando de válvulas, do perfil, de mola, para aquilo que eu for ganhar em rotação eu não perder em atrito, né? Então vai muito da experiência, da conversa. Assim sendo, pessoal, muita atenção com giro alto, o comando que abre muito rapidamente devido à aceleração. Se a válvula descola do comando, ela parte em movimento balístico e quando ela aterriza, ela sai quebrando tudo. O motor não dura nada, né? E nessa parte acústica, eu tenho, por exemplo, peguei esse aqui, esse de uma Ferrari antiga, acho que nem a Modena, talvez antes. Ele dá um pouquinho da ideia do tuning, né, da válvula, e ele fala o que, né? Quando eu estou em alta rotação, eu preciso de máxima potência, então eu preciso de máxima quantidade de ar que eu conseguir colocar. E ele mostra aqui, ó, o escapamento e a admissão. Essa aqui é a lei de levantamento da válvula, ó, né? Como a gente viu antes aqui, ó, lei de levantamento com a sua velocidade e aceleração. Então ele mostra aqui o ponto morto superior e mostra a admissão. Então o que ele aproveita? A inércia do escoamento. Ele aproveita o embalo da mistura. Então o meu motor está girando alto, aquela mistura tem bastante velocidade, quando há de movimento ela está embalada. Então para eu aproveitar esse embalo, eu vou fechar bem tarde minha válvula de admissão. Intake, valve, close. Ele fecha tarde a admissão para aproveitar a inércia do escoamento e botar mais ar para dentro, né? Aí, puxa vida, caiu a rotação, né? Caiu a minha rotação, eu ainda quero bastante ar, mas eu quero torque embaixo agora, né? A rotação diminuiu e a velocidade do escoamento diminuiu. Então ele não tem tanto embalo, não precisa ficar tanto tempo aberta. O que ele faz? Fecha a válvula antes. Se a válvula fecha muito tarde, a galera entra, que era para entrar, e o pistão, né, joga de fora de volta. Então eu tenho um backflow. Assim sendo, o tipo, a duração, o enquadramento tem a ver com o meu rendimento volumétrico. Notem que o comando de válvulas realmente é o maestro que determina quando o ar começa a entrar, quando o ar começa a parar de entrar. Tem que estar bem casado com o teu objetivo, tem que estar bem casado com o teu cabeçote. Mudar comando muda todo o comportamento do meu motor. Posso mudar? Posso. Quero performance? Posso mudar? Deve. O teu cabeçote já foi mudado corretamente? Já. Opa, beleza. Ele está adequado para o teu comando? Tá, beleza. Então vai funcionar bem, né? E aqui, ó, marcha lenta. Marcha lenta pede pouco ar. Então o que ele tem em estratégia? Ele fecha antes ainda e com menor abertura. Ó, entrou bem pouquinho ar, que é o que o motor precisava. Então, isso aqui é uma explicação. Eu peguei esse site aqui, ó. Tudo depende da demanda de ar, né? E aí, com essa demanda de ar, com esse escoamento trafegando em velocidade alta, daí a gente volta lá para a engenharia e falar em perda de carga, né? Então, a influência da minha rotação é muito grande nas perdas de carga. O que esse gráfico mostra aqui, ó? Eu tenho aqui a minha rotação, está em francês, né? Vitesse. Então, eu tenho aqui na admissão, à medida que a rotação vai aumentando, essa pressão de ar vai caindo, ou seja, é mais difícil puxar o ar, né? Tenho menos pressão na admissão, menos ar vai entrar. E o meu escape, por contra, vai aumentando a contrapressão. Então, subir rotação é difícil de puxar ar e é difícil de expulsar. Então, eu preciso ter sistemas de admissão bons e escape bons para minimizar isso aí, né? Se eu conseguir vir por aqui, opa, respira até em alta, né? E opa, fiz um escapamento mais livre, mais acústico, mais acorde, com mais acordes, diminui. O que faz? O meu motor respira mais.
Se o motor respira mais, puxa mais ar. Posso colocar mais combustível, gira mais alto, bota a fazer mais potência. Então, existe toda uma técnica, né, de qual que é o plenum, aqui é o cabeçote, aqui é o escapamento, para ser usado em motores de alta performance. Isso aqui é uma figurinha de uma simulação, e ele traz aqui mais ou menos como é que ele ia se comportar, né? Agora está falando de 7.000 RPM, né? Então tu imagina os F1 aspirados, que era 17.000, 18.000, que loucura que não era aquele motor. E daí eu fiz aqui só um para terminar, né? Para respeitar a nossa 8 horas para depois nós poder conversar. Eu fiz um estudo de caso que eu peguei para ninguém se sentir ofendido. Eu trouxe o meu carro mesmo, que foi uma despioria. Qual que era o meu objetivo dessa despioria? Era aumentar 3 bar de pressão média efetiva. Tirar de 6, que era medíocre, para 9, que era razoável. Então o motor do meu carro ele é razoável. Então ele foi despiorado. E por onde a gente começou, né? Na câmara de combustão, no cabeçote. Maior válvula de admissão que eu podia ter com a maior de escape. Ó. Tu vê que elas se encontram aqui. Ó. É o famoso kit tudo que dá. Né? Então, primeiro, vai usar onde o carro? Né, no teu Dodge? Na cidade. Tem bastante carro na tua cidade? Tem. Então na cidade de tráfego alta. Então vai ser urbano, alta. Muita marcha lenta, muita primeira, muita arrancada. Né? Então o que eu preciso ter na cidade? Curva de torque o mais plana possível para aproveitar bem a faixa útil do meu motor em baixa. Né? Qual que é a rotação de torque máximo original? 2.200. Quer subir? Quero. Vou para 2,5. Né? E a rotação de potência? Vou 5,5. Olha, eu quero aumentar 1.000, 1.100 RPM na rotação de potência. Então eu vou botar o motor para respirar. Para eu poder girar alto. Né? E fazer uma curva de torque plana. Porque quando eu chegar em 5,5, com base na relação de transmissão que eu tenho, eu vou cair bem em 2,5. Então o meu motor, a cada vez que eu troco de marcha, ele cai já, né, numa rotação bem boa do motor. Ou seja, não tem buraco. Então eu preciso ter sólido torque também em rotação de marcha lenta, que é onde vai ter a arrancada. O carro é marcha, só tem 3 marchas, então ele é bem longo. Quem tem carro de 3 marchas deve saber bem como eles são longos, né? Então a primeira é longa, a segunda muito longa e a terceira é infinita. É para isso que eu vou dimensionar. Né? Então o que eu pensei? Bastante ar, tá aqui o cabeçote super trabalhado, que é a parte realmente chave, e aumentei a razão de compressão. Saiu de 7, foi para 10 para 1. A gasolina de hoje em dia suporta isso aí, antigamente não, então posso usar. Então usei um pistão de competição nele. E para ver, né, como é que é o estado de um motor antigo. Se eu pegar a potência, kW/litro e o torque, newton-metro, e comparar, olha aqui onde é que é o Dodge. Né? No comecinho da curva. Ó. Em vermelho são carros a gasolina. Em verdinho é caminhonete diesel. E caminhão é aqui. Então eu vejo que o melhor dos motores V8, que é o Hemi, está aqui assim na curva. Ó. Hoje a gente tem motor aspirado aqui, bastante já. Né? O diesel turbo já tem mais torque, então eles já estão por aqui. E o caminhão é torque puro, é feito para fazer força. Então essa é uma ideia de onde se encontram os motores. Né? Esse motor aqui ele tem desempenho bom porque ele tem bastante cilindrada. Mas especificamente ele é, né? No comments. E antes de construir o motor eu simulei, fiz bastante simulação. Né? Peguei um software, comecei a comparar e comecei a encontrar rendimento volumétrico para ele. Com rendimento volumétrico eu sei massa de ar, coloco combustível, gero torque e gero potência. Então qual que era a estimativa? Sair dessa curva vermelha aqui, ó, que era o torque, para essa aqui. Tu vê que ia ter um bom acréscimo, né? Toda essa área aqui, ó, ia aumentar. Teoricamente, né? Usei um software, tinha ideia do vazão, ele trazia mais ou menos o jeitão da curva de rendimento volumétrico, que é o que eu quero. Eu fui bom. Eu acho que essa combinação aqui de componentes, eu vou ter uma coisa que seja bom na cidade. E daí comprei os componentes, né? Fui para Excel e fui para o dinamômetro. Daí a gente alugou o dinamômetro, fomos em 4 Dodges. Então está aqui o meu carro com 500 km. Esse era o que tinha motor pequenininho, esse aqui era um 5.2, esse é o motor pequenininho. Esses todos aqui eram motor 7.0 V8. Então era eu contra 3 Big Block. Né? Foi um dia muito divertido. No QR Code aqui está no meu YouTube, vocês podem dar uma olhada lá no vídeo.
né? Então como é que ficaram as curvas de potência? Claro que o meu era o menorzinho, motor pequenininho, 5.2, a curva de potência veio bem até 5,5, né? Como é um motor pequenininho, ele girava mais que os Big Block. Então o vencedor foi com 325 HP na roda, o meu ficou com 225 HP na roda, deve dar uns 280, 270 no motor, como o motor era zero, deve ter ganho em 5 HP hoje, né? Então aí eu comparei com o 426 Hemi, ó, que é o motor, né, best in class. Então mostra como realmente ele é desenvolvido. Só que daí eu fui comparar a pressão média efetiva, que é a qualidade do uso da cilindrada do meu motor. Então essa qualidade do uso da cilindrada mostra o quê? Né? Como ele puxa ar naquela condição de funcionamento para a dimensão que ele tem. Então quando eu tiro a qualidade da cilindrada, né? Ou então, por exemplo, HP por litro, Nm por litro, a curva vai ser parecida. Eu noto que com o trabalho que eu fiz no meu motor, que é o azul, ele estava muito, né, junto desse motor preto, que era um motor preparado. Motor com comando, cabeçote, com tudo. Então era um Big Block super preparado, bem mais caro. E só que esse motor ainda não estava bem acertado. Tu vê que ele começou super bem e caiu. Ó, né? Quando eu calculo a pressão média efetiva, eu noto bem isso aí. E mostra que o meu motor respirava super bem. Ó, né? Ele é super bem acompanhando o Big Block. Então, opa, esse acerto bem básico que a gente fez, essa despiora, foi bem acertada. Bateu com o que eu queria, com meus objetivos. Porque eu simulei, entendi, comprei componentes que se combinavam entre eles, né? E saiu um resultado bom com um custo bem razoável. E aqui eram outros Big Block que tinha outra ideia, né? Esse aqui era do Charger, o verde, era mais um pouquinho de alta. E esse aqui era daquele Dart laranjado, que ele era mais torcão embaixo, então ele tem esse perfil. Aqui o que mandava aqui? Era o comando, esse era um, esse era outro, né? Então, para terminar, pessoal, aí a gente pode fazer uma outra palestra, né? Entra a parte de sobrealimentação, que fica então aqui, né, para a gente poder pensar um convite, algum ponto mais para frente, de falarmos sobre essa estratégia aí, que realmente é algo sem volta, né? Todo mundo é sobrealimentado. Essa foto aqui eu tirei vindo de Ponta Grossa, né? Aqui um quadriturbo dos Bugatti, aqui um mega turbo de arrancada, navio usa diesel, é um turbo diferente. Enfim, é um mundo à parte, né? Um mundo rico, bonito, que a gente pode também conversar muito em oportunidade futura, né? Porque o tema é bem complexo.